a palavra eu sou, e ela enumerou, colocou aqui no papel. Aí uma salva de palmas para a irmã Leandra. Tira uma foto, Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Irmã Adriana, não foi Maria, não foi Marta que ungiu os pés de Jesus, não, foi Maria, tá? Eu deixei passar, mas depois... Glória a Deus, glória a Deus. Então, gente, alguém viu aí sobre o reino de Deus? Quantas vezes aparece o reino de Deus? Então, vou deixar para casa mais uma vez. Quantas vezes aparece a palavra o reino de Deus ou o reino dos céus? É a mesma coisa, tá certo? Hã? O que tem? Mas até o capítulo... O que? Não. Foi. Eu pedi isso? A luz do mundo? Vamos lá. Quantas vezes, do 1 ao 10, apareceu a expressão eu sou a luz do mundo? Bota aí no papel os versículos até o final da aula. E me entrega que eu vou corrigir. A frase certinha, eu sou a luz do mundo, eu achei duas vezes, que está lá no João 8:12 e 8, e outro João 9:5. Eu sou a luz do mundo. Tá certo? Bota no papel aí e me passem. Igual a Leandra fez. Pra ser... para mim. Não tem problema, entrega semana que vem, não tem problema. E quantas vezes aparece a palavra o reino de Deus? Tá bom? Mas aonde? Não, só o trechozinho. Versículo tal. Versículo tal. Tá no versículo tal que eu vi, tá aqui. Eu sou o reino de Deus. Eu sou a luz do mundo. Hã? Dentro de... Até agora aqui, até o capítulo 11. Tá certo? Até onde a gente está ministrando. Então, gente, olha só. Nós estamos falando aqui sobre os 7 eu sou, né? Estamos pegando e pouco tempo que nos resta, a gente vai falar sobre isso. Jesus falou primeiro, eu sou. Primeiro eu sou. Não, senhor. Eu sou. O primeiro eu sou. Qual foi? Eu sou o pão. Né? Eu sou o pão da vida. 8:12. Não, 8:12 não. Eu sou o pão. João... Qual é o versículo mesmo? Eu sou o pão. Versículo 35 do capítulo 6. Né? Eu sou o pão. Aí, depois ele diz, eu sou a luz do mundo. Depois, primeiro eu sou o pão da vida, não é isso? Primeiro eu sou o pão. Depois ele fala, eu sou a luz, não é isso? E agora então nós vamos ver, ele fala no capítulo de número 10, eu sou... Eu sou o bom pastor. Mas ele, antes de dizer que é o bom pastor, ele diz que eu sou a porta. Ele é o bom pastor e ele é a porta, né? Aqui no capítulo 10, aqui no capítulo de número 10, ele vai expressar Jesus como o bom pastor. Ele vai fazer, isso aqui é uma parábola. Vê que ele mesmo diz aqui no versículo de número 6. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que dizia. Normalmente é assim, né? Jesus fala as coisas, fala as parábolas e eles não entendem. Como a gente também, às vezes, não entende muita coisa. Não é isso? Irmãos, coloca essa palavra entendimento na tua cabeça, que a gente vai falar dela até o final do culto. Tudo que o Senhor quer é que a gente entenda muita coisa, né? Então ele fala
sobre parábola. Eu sou o pão da vida. Esse eu sou, a gente falou aqui, quer dizer o quê? Que ele é Deus. Assim como lá no Êxodo, Deus fala para Moisés, Moisés fala, se alguém me perguntar quem mandou, eu sou. Então essa expressão eu sou, ele quer dizer, eu sou Deus, né? Eu sou. Mas aqui no livro do Evangelho de Jair parece como filho de Deus, mas ele é Deus, né? Então ele diz, eu sou. E todas as parábolas que ele fala é para suprir uma necessidade humana. Eu sou o pão. A gente precisa do pão, tanto físico como espiritual, né? Eu sou a luz. Quer dizer, a luz é que clareia, e clareia nas trevas. A gente vê, o povo que andava em trevas viu uma maravilhosa luz. Quem era essa luz? Né? João falou que não sou eu, não, é ele, né? O João Batista. Então ele veio para trazer luz ao mundo. Salmo 119, versículo 120, eu sou a luz do mundo. Não. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quem é a palavra? É o próprio Jesus. Então ele é a luz que clareia, que mostra o caminho, que nos tira das trevas, que nos faz andar na luz, né? Então, ele, como a luz, né, a luz do mundo, ele veio a esse mundo para trazer luz. Agora, ele fala uma outra expressão, eu sou o bom pastor. Mas antes disso, ele diz que ele é porta. Por que ele é porta? As ovelhas ficam num curral. Para entrar no curral, tem que passar pela porta. E ele é a porta. Ninguém entra no curral sem passar por Jesus. Ninguém é crente de uma igreja sem Jesus. Ou porque gosta, ou porque acha legal. Não! Ele diz, eu sou o caminho. E a porta é estreita, né? Então aqui, em Mateus, em João no capítulo 10, irmão, vocês vão me ver trocando aqui, falando Mateus e tudo, que eu preparei isso aqui e estou com a mensagem em Mateus, né? Então tem muita coisa na minha cabeça, tá? Se eu variar aí, igual a Adriana variou agora lá, em vez dela falar Marta, Maria, ela falou Marta, isso vai acontecer. A cabeça tá cheia de versículo aqui, tá cheio de coisa, não é isso? Aí ele vai dizer que ele é porta. Por quê? Tem gente que entra por outras portas, por outros caminhos. Ele vai dizer, ó, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome, né? Aqui, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Irmão, quem não entra pela porta é o quê? É mercenário. Aqui está falando de pastor e pastores. Existem muitos mercenários se intitulando pastor, né? E muitas ovelhas caminhando atrás de mercenários. Então tem uma mensagem muito, a gente não vai se alongar nisso aqui, mas Jesus é o bom pastor. A este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela e as ovelhas o seguem. Elas sabem a voz do pastor, elas identificam a voz do pastor e seguem a ele, né? Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. A verdadeira ovelha, tem o bom pastor, então tem a ovelha. A verdadeira ovelha, ela identifica a voz que não é do bom pastor. Identifica o que é de Cristo e o que não é.
Porque ele é a luz, ele nos dá a palavra, ele nos dá os ensinos e mostra o caminho. Então a ovelha já está acostumada a ouvir a voz do pastor, identifica a voz do pastor, a palavra de Deus, né? Isso para que a ovelha, a gente vai perceber um elo do pastor com a ovelha. É uma parábola assim que traz uma comparação da forma do relacionamento entre um homem que cuida de uns animais, né, que se chamam ovelhas. A gente vai perceber o pastor de ovelhas, irmãos, acabou o mundo para ele. Ele vai ficar lá o tempo que for necessário tomando conta das ovelhas e de olho nas ovelhas. O relacionamento entre pastor e ovelha é de cuidado e submissão, por necessidade. As ovelhas precisam do pastor e o pastor cuida das ovelhas. Ele tem, aquilo é a vida dele. Tanto é que Jesus, assim, aí ele continua dizendo assim, tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo que eu sou a porta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Olha ele identificando os ladrões, né, e os salteadores. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão, irmão, isso aqui não é o diabo, não. Presta atenção, esse texto aqui, muita gente, o diabo veio para matar, não. Esse ladrão aqui são os falsos pastores. São homens que se intitulam pastor, mas só querem a lã das ovelhas, né? Querem arrebatar as ovelhas. Tem um site que passa falsos profetas, já viram na internet, falsos profetas? Meu Deus, tu vê de tudo ali. Só a misericórdia, né? É isso aqui que Jesus está dizendo. Agora ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor passa a mão na cabeça das ovelhas, não é isso que ele está dizendo aqui? O bom pastor gosta de receber elogios das ovelhas, o bom pastor, ele cuida das ovelhas enquanto a ovelha tem lã, não. Ele diz que dá a vida pelas ovelhas. E tem um texto que eu estava preparando a palavra para a ceia, né? No Evangelho de Mateus, versículo 26, ele diz assim, então lhes disse Jesus, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então, olha aqui, quando ele diz que dá a vida, ele mostra na mesma hora que ele deu a vida dele pelas ovelhas. Ele diz, eu dou, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Essa semana eu falei um negócio aqui que, não sei se foi no culto terça-feira, a respeito, eu estava ministrando, e a respeito de se pregar a palavra de salvação, de ter o compromisso de pregar a verdade, mostrar o caminho do céu. Eu li, não sei se foi num livro que o Spurgeon, ele foi um grande pregador do século, há 2 séculos atrás, e ele disse o seguinte, eu não sei quanto aos outros pastores, aos outros preletores, mas ainda que a ovelha queira ir para o inferno, ela pode até ir, mas vai ter que passar por cima do meu cadáver. Porque ele não vai deixar de pregar a verdade que liberta. A verdade que leva a pessoa para o caminho do céu.
Porque aquele que não é pastor, ele vai pregar o que a ovelha quer ouvir. Isso pode tirar a ovelha do caminho do céu, que é o fundamento principal. O bom pastor, ele não vai esquentar a cabeça, a igreja está ficando vazia, assim, não. Ele vai se preocupar com a alma daquelas ovelhas que estão no aprisco. Por isso que a mensagem de Jesus sobre a questão da ovelha é que o pastor, ele cuida, ele tem o cuidado com as ovelhas, né? Ele fica ao redor das ovelhas ali, ele tem o prazer e o privilégio de cuidar daquelas ovelhas com carinho. O pastor é alguém que cuida. As ovelhas ouvem a sua voz. A ovelha ouve a voz do pastor e está escrito e obedece. Não faz o que quer. A gente hoje percebe dificuldade que as pessoas têm de obedecer a voz do pastor. Eu não estou falando nem do pastor local, mas do pastor Jesus. Não obedece a Bíblia, não cumpre com aquilo que está escrito na palavra. E a missão de uma ovelha é seguir o pastor. O Salmo de número 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor. Olha, uma ovelha falando. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmão, se o Senhor for o teu pastor, nada vai te faltar. Aí fala igual o pastor Valdir, né? O que o pastor Valdir falou? Nem tribulação. Aí é que tá, que as pessoas pegam o texto e levam para o positivismo. Ah, mas a Bíblia diz que... O pastor Valdir dizia logo assim, cortava na raiz. Nem tribulação vai faltar. Mas é isso. A ovelha, ela entende isso como o bom pastor. Por quê? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Olha só, não vai faltar alimento, nem físico, nem espiritual. Guia-me a águas tranquilas, ele refrigera minha alma. Ele prepara uma mesa perante mim, na presença, né? E ele se anela em falar, ele se sente guardado, protegido, porque ele é um pastor de ovelhas local e ele vê o tratamento que ele tem com a sua ovelha, o cuidado que ele tem, e ele usa essa expressão antes mesmo do pastor, o bom pastor aparecer, que Davi falou isso centenas de anos antes, né? E ele coloca aqui a essência do pastor é cuidadoso, é vigilante, é amoroso, né? Então, e a morte de Cristo na cruz salva as suas ovelhas. Quando ele diz que tira o pastor e as ovelhas se dispersam, e não foi isso que aconteceu? Guarda isso aí, que a gente vai falar isso na pregação de hoje. Pegaram o pastor, os discípulos, meteram o pé. Não é isso? Então, irmão, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Olha só. As minhas ovelhas ouvem e me seguem. Isso está no presente, não está no presente? Elas ouvem e me seguem. Sabe o que isso está demonstrando, irmãos? Uma atividade habitual. Eu não ouvi, agora eu não quero mais ouvir. Eu segui, mas não vou mais seguir. Estou passando por isso, estou passando por aquilo, estou passando por isso. Já não aguento mais, já não estou... Eu fazia a obra, agora já não está dando mais para fazer, porque eu não sei o quê, papapá. Ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
e me seguem. Irmão, seguir a Cristo não é fácil, tem que ser ovelha dele. E seguir a ele, irmão, é pegar o manual e caminhar ali. O ventilador tá uma benção aqui, né? Não tem meio termo. A minha ovelha as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Está no presente. Ou seja, não é algo que eu faço hoje, amanhã, se der, eu faço. Não. Está no presente. É habitual. O relacionamento entre pastor e ovelha tem que ser um relacionamento de cuidado, de vigilância, de amor, de obediência, de prazer e se sentir satisfeito como o salmista. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmão, coisa mais gostosa é a ovelha se deleitar no pastor, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira. Mas se por um acaso o pastor deu mole, ou se Jesus não... eu não ouvi e não segui, eu não estou sendo uma ovelha. Se tem um bom pastor, com certeza vai ter uma boa ovelha, irmãos. Essa é uma parábola que Jesus está falando, assim, uma comparação fantástica, fantástica, fantástica. Agora, se for mercenário, o mercenário ele não entra pela porta. A porta é Jesus. O mercenário ele pula o curral. E olha que hoje está dando mais certo ser mercenário do que ser bom pastor. O mercenário tá aí nos falsos profetas, né, que passam aí na internet. A gente percebe isso. Porque ser um bom pastor hoje vai falar o que a ovelha não quer ouvir, mas precisa ouvir para ser salvo, aquilo que eu falei. Quiser para o inferno, vá para o inferno, mas vai ter que passar por cima do cadáver do bom pastor. O mau pastor, não. Importante é que é dizimista, e coisa, importante que não sei o que, esteja aqui, importante é que... Não, isso aí não é pastor de ovelhas. Não, não é. Esse é o mercenário que está escrito aqui. Né? E então, irmãos, quando Jesus diz que ele é o bom pastor, é porque ele disse lá que mas ele cumpriu isso na cruz do Calvário. Ele vai dizer, vão tirar o pastor e as ovelhas vão se dispersar. E vocês vão entender que não é que aquelas ovelhas ali fossem más, não, tá? Na pregação de hoje, vocês vão, guardem isso aí e me cobrem. Abandonaram ele. Tiraram o pastor e as ovelhas meteram o pé. Então, ele diz, eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Ninguém toma ela de mim. Ele deu. Ele deu a vida e ele diz aqui, muito claramente, que o ventilador deixar... E cadê o ventilador? Estou no 10 aqui. O ventilador deixar e diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele corre atrás. O bom pastor, ele tem cuidado, ele é diligente, ele é vigilante, ele é amoroso. Pode até falar duro, mas porque ama e quer a ovelha salva. Por isso que Spurgeon disse, pode até querer ir para o inferno, se quiser ir para o inferno vai, mas vai ter que passar por cima do meu cadáver. Ou seja,
Eu só vou parar de pregar o céu, só vou parar de pregar as coisas certas depois que eu morrer. Então aí, cada um... Mas eu não vou deixar de pregar o que é certo. Eu não vou deixar de pregar o céu. Eu não vou deixar de pregar que as ovelhas têm que obedecer o pastor, que as ovelhas têm que seguir, têm que ouvir a voz do pastor e seguir a ele. E o pastor das ovelhas é Jesus Cristo. E o que é seguir a ele? É seguir a sua palavra. É conhecer a sua palavra. É viver a sua palavra. É aquilo que a gente está batendo na tecla. Toda aula a gente vai falar sobre isso. Eu tenho que ouvir, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que decorar, eu tenho que meditar e, por fim, o quê? Praticar. Essa ovelha vai demonstrar que ela tem um bom pastor. Porque o bom pastor vai mostrar isso. Agora, a péssima ovelha, que tem o bom pastor, também tem a péssima ovelha, que não são ovelhas. Né? Ele vai falar, tem outras ovelhas a acrescentar a esse pasto, mas quem são as péssimas? São quem não entrou pela porta também. São quem pularam. Ah, eu gosto de estar na igreja, eu quero estar na igreja porque é legal. Ah, porque... E aí? Não. Se ele é o bom pastor, nós temos que ser as boas ovelhas, aquelas que ouvem e seguem o bom pastor. No presente, ser um hábito. Ser um hábito é o quê? É a gente estar o tempo presente, o tempo todo, ouvindo e obedecendo. E se ele disse que é importante a gente ouvir, a gente ler, a gente estudar, a gente praticar, a gente decorar, a gente meditar e a gente praticar, e a gente não faz, eu não sou a ovelha do bom pastor. Eu tenho um mercenário por trás de mim. Quem sabe eu ouço um mercenário que me ensina até outros dogmas ou filosofia de vida, né? Mas quem supre as necessidades de ovelha é pastor. Não é filosofia, não é meios humanistas. Então, e ele se revela através disso aqui. Amém? Então, dever de casa. Quantas vezes aparece a expressão eu sou a luz do mundo? E para a lição que vem, que nós vamos falar agora, ele vai dizer que ele é a ressurreição e a vida. Né? Os 7 eu sou, né? É o quarto já agora. Ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Quantas vezes aparece aí, eu sou a ressurreição e a vida? Agora me dá no papel que a Leandra tirou um 10, né? Que ela acertou. A Sandra achou 3 só, né, Sandra? Dançou. A Sandra está querendo ela está meio perdida. Já achei ela ali. Aqui, as duas estão perguntando. Parece Qual é a pergunta que o pastor fala, pula daqui, pula dali? Vambora. Eu sou a luz do mundo. Quantas vezes aparece até o versículo 10 de João, capítulo 10 de João. Vamos deixar o reino de Deus para... Vamos só nos eu sou. E quantas vezes aparece a expressão eu sou a ressurreição? Até o capítulo 11. Tá bom? Dever de casa. Vai ganhar um 10 e um presente. É dia das crianças, semana que vem. Pastor, o reino de Deus não coloca, né? Não, esquece o reino de Deus. Não